Olá, tudo bem? Estamos aqui para o segundo vídeo da série do meu chamado. Eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo anterior. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelas curtidas, muito obrigada àqueles que se inscreveram no nosso canal lá no YouTube. Muito obrigada pelos comentários, eu recebi cada recado lindo e eu agradeço mesmo. Muito obrigada por todo o carinho, por todo o empenho, e estamos aqui para a segunda parte desse projeto, desses vídeos, para que pessoas sejam despertadas em missões, para que você conheça um pouco mais sobre eu, sobre também a minha família. Amém? Então fica comigo porque vamos conversar mais um pouco hoje. No primeiro vídeo nós conversamos a respeito de como foi o chamado de Deus para minha vida. E hoje eu quero falar como foi a saída, como foi o ID. Como eu falei, eu cresci numa igreja, então todos na igreja me conheciam desde pequena. Alguns me pegaram no colo desde bebezinha, e aí aquele ano foi um ano de um gostinho de despedida. Como eu sabia que em breve eu estaria saindo, aquele ano foi um ano em que eu fui me desligando de alguns departamentos que eu fazia parte, onde eu fui comunicando, chegou a hora, eu realmente irei. E também a respeito de alguns detalhes da minha família, né? E aniversários, e tudo com gostinho de despedida para mim. Uma das coisas que eu sempre tive certeza a respeito de missões, além de que realmente era isso que eu queria, era que missões é renúncia, é ter que abrir mão, é renunciar. E antes de renunciar à minha própria vida, eu precisava renunciar coisas, eu precisava renunciar pessoas. O que eu tenho a dizer é que renúncia não é fácil. É algo que aperta o coração. E eu me lembro que eu comecei a organizar as coisas para poder levar para a missão, para a Jocum, para a agência em que eu escolhi para ser treinada. E eles me mandaram uma lista de coisas importantes para levar. E eu fiz aquela lista e também acrescentei aquilo que eu achava importante. Mas muitas coisas minhas, pessoais, teriam que ficar para trás. E eu me lembro que também tinha questão financeira, que foi um desafio muito grande. A minha família não tinha condições de me manter sozinhos. Então eu fui orar, fui conversar com Deus. A igreja lá de Esteio, né? A primeira igreja quadrangular, assumiu as mensalidades. Mas eu precisava também de finanças para poder chegar, né, de ônibus até o Paraná. Precisava comprar algumas coisas, mas o Senhor sempre foi fiel. Eu renunciei, ofereci muitas coisas, dei. Algumas coisas vendi. E também chegou um momento que eu precisei pedir demissão no meu trabalho. Eu trabalhava numa escola de informática e precisei pedir demissão. Só que Deus preparou tudo tão lindo. A dona da empresa, ela estava planejando demitir uma das minhas colegas. E ela me contou e eu falei, não, tem que ser eu. E ela me olhou assim, como você? E eu lhe disse, não, eu estou atendendo ao chamado do Senhor. Então, permaneça com a minha colega, me demite. E ali foi tudo numa boa. Eu consegui, com aquela demissão, eu consegui ter um dinheiro a mais para poder comprar minha passagem, para poder cumprir com as despesas iniciais. E assim foi. Os meus colegas do Instituto Teológico me deram uma cesta com muitos presentes, até perfume, que foi um presente mesmo de Deus. Mas renunciar a coisas assim era mais fácil. Mas daí eu tive que renunciar a pessoas. Eu tive que renunciar à minha família. Eu tive que olhar para os meus primos ainda pequenos e ter a certeza de que eu não ia ver eles crescendo assim de perto.
mas a chama não apagava e eu precisava cumprir essa missão. Eu tive que olhar para os meus pais e renunciá-los. E eu lembro que foi bem na época que a minha irmã estava de casamento marcado, a minha única irmã, e eu não pude ajudar ela nos detalhes do casamento, e eu tive que renunciar a isso também. E a partir do momento que eu disse sim, e que eu tinha a data da minha viagem, que foi em fevereiro de 2008, eu tive que renunciar a muita coisa. E essa renúncia foi me fortalecendo. No momento não foi fácil. Abrir mão, eu tinha tudo em casa. Quem me conhece desde criança, conhece os meus pais, sabe que eles nos deram de tudo. Aquilo que eles podiam e aquilo que eles não podiam, eles se esforçavam para nos dar. E eu estava indo para o desconhecido, sem saber o que eu ia ter, sem saber como seria a comida, sem saber absolutamente nada, como eu ia dormir. E o Senhor foi fortalecendo meu coração para que eu pudesse estar forte quando eu fosse encontrar aquilo que estava à minha espera. E essa renúncia custou muitas lágrimas, custou muitos abraços, mas o Senhor é bom. E eu me lembro quando eu me despedi da minha igreja, o Senhor disse naquela noite e que Ele estaria entregando a chave de uma nação para mim. E naquele momento eu não entendi chave do quê, mas veio de Deus. Então eu falei, é minha, eu tomo posse. E eu segurei aquela promessa no meu coração, e eu tenho essa promessa no meu coração ainda hoje. E o Senhor tem cumprido com tudo que Ele falou. Mas a fase da renúncia, meus irmãos, não foi fácil. A fase das despedidas não foi fácil. E eu embarquei naquele ônibus rumo a Ponta Grossa, de Porto Alegre a Ponta Grossa, chorando. Chorei, porque eu sabia que eu estava deixando para trás uma parte da minha história, uma parte do que eu era, do que eu sou. Mas aquilo estava tudo gravado no meu coração. Eu levei todos os ensinos gravados no meu coração, que eu recebi em casa, que eu recebi na igreja. Eu guardei todos os abraços, todos os beijos, todas as palavras de incentivo, todas as motivações, aquele entusiasmo de muita gente falando, você vai para as nações. Eu guardei tudo no meu coração. Mas a renúncia, meus irmãos, largar aquilo tudo que eu estava vivendo não foi fácil. Largar o emprego, largar o ministério na igreja, não foi fácil. E muitas vezes é isso que te prende. Muitas vezes você sair da tua zona de conforto tem impedido que você alcance voos mais altos diante do Senhor. Eu estou falando para pessoas que, quem sabe, têm um chamado pastoral ou um chamado missionário, mas você muitas vezes está preso e não quer renunciar. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, a renúncia vale a pena. E eu me lembro de uma das coisas difíceis também de renunciar para mim, foi o direito de me casar. Como eu falei, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu falei, Deus, está nas tuas mãos. Então, meus queridos, não tenha medo de renunciar. Não tenha medo. A palavra de Deus nos ensina, não temas. Nos dias, seja forte, seja corajoso. E eu precisei, naquele momento de renúncia, ser forte, ser corajosa. Muitas pessoas me diziam na época, Vivi, você é muito corajosa. Ainda hoje me falam, mas a minha resposta sempre é a mesma. Eu não sou corajosa, eu sou obediente. Então, meus queridos, busca ser obediente ao Senhor e Deus te fará corajoso. Corajoso para abrir mão daquilo que de fato é importante para você, mas que não é tão importante para Deus. Roupas, calçados e os meus sapatos altos eram importantes para mim, mas não para o Senhor. E o Senhor me ajudou a renunciar, a me despedir da minha família, a dizer tchau, eu não sei como vai ser daqui para frente, mas eu estou indo porque eu disse, eis-me aqui. Meus queridos, diga eis-me aqui. Esse vídeo
tem que te ajudar a sair da tua zona de conforto. Amém? Tenha um excelente dia, compartilha e fica atento porque no terceiro vídeo eu vou contar como foi na Jocum. Tchau!